Olá, como vai? Eu vou aproveitar esse exercício aqui para nós vermos como é que a gente pode aplicar o efeito de variação de cores com partículas, utilizando o modo halo, para que vocês entendam como animar junto à timeline esse recurso. Quando nós aplicamos qualquer sistema de partículas ao objeto ou elemento que nós estamos trabalhando aqui na área 3D, nós sabemos que nós temos que vir aqui na barra da direita, na janela de propriedades, que é representada por esses ícones. Cada ícone desse representa as propriedades que podem ser interagidas junto ao objeto, fazendo com que ele crie efeitos interessantes. E entre eles nós temos o ícone que é composto de 4 estrelinhas. Esse é o ícone que representa as partículas. Então, se eu quero aplicar um sistema de partículas a esse cubo, eu venho aqui nesse ícone. Veja que aqui surge a opção de criar um sistema de partículas para o cubo. Eu, por enquanto, não tenho nenhum ainda aplicado. Então eu venho aqui em New. Quando eu dou o New, eu já criei um sistema de partículas pelo qual o programa já deu um nome para ele de Particle System. Isso é um padrão do programa, mas eu não preciso ficar aqui atado a esse nome que o programa colocou. Eu posso, por exemplo, clicar aqui em cima e botar partículas do cubo. Pronto, esse pode ser o nome do sistema que eu quero utilizar aí no efeito. E quando nós aplicamos o sistema de partículas, vocês podem notar que na timeline, que é essa janela que fica aqui na parte inferior da área de trabalho, ela tem uma linha vermelha bem clara. É justamente a animação do efeito já criado quando nós aplicamos as partículas ao elemento. Então, se dermos o Alt A, ou até mesmo clicarmos aqui nesse player, vocês vão ver o objeto aqui no modo Object, fazendo a emissão dessas partículas através do seu corpo. Essas partículas elas vão cair, como eu já disse aí em tutoriais anteriores, em decorrência de uma configuração que permite com que elas caiam. Quando nós, por exemplo, chegamos aqui nesse meio, que nós temos essas partículas emitidas, nós vamos perceber que quando damos a renderização, que pode ser dada clicando aqui no render na parte de cima ou usando a tecla F12, o objeto ele emite as partículas com uma cor de brilho, já que ele é um halo, né? E esse controle daqui ele é baseado justamente numa guia, vocês vão ver, denominada guia render. É como as partículas serão apresentadas durante o processo de renderização. Se vocês vierem aqui, vocês vão ver que eu tenho alguns tipos de visualização de renderização diferente. E o halo é uma configuração que quando nós clicamos o sistema de partículas já vem de forma automática. Se a gente quiser mudar, a gente clica em Line. Se dermos a renderização, em vez de halo, nós vamos ter linhas. O Object, se nós tivermos um objeto que nós desejarmos atrelar a sua forma aqui a partícula, esse objeto que nós criarmos, ele vai ser as partículas emitidas aqui do corpo do objeto. Então vamos voltar ao halo que nos interessa. Então a dúvida é o seguinte: como é que eu faço para poder alterar essas cores do objeto halo durante a animação? Vejam que a cor que eu estou utilizando aqui para o objeto, ela é uma cor branca. Por quê? Porque ao objeto cúbico, quando nós clicamos, o próprio programa já deu a ele uma cor do tipo diffuse branca. Por isso que ele vai emitir essas partículas com a coloração branca. Se eu quiser alterar a cor da superfície do objeto, eu posso clicar no verde. Se eu vier aqui e der o render, vocês vão ver que as partículas agora elas saem com a coloração verde. Se eu quiser alterar para uma cor vermelha, se eu clicar aqui em Render Image, vocês vão ter uma coloração vermelha. Então, como é que eu posso, Luciano, interagir aqui na minha animação para fazer com que esse objeto ele faça algumas variações dessas partículas? Lembro a vocês que quando nós renderizamos aqui na área principal o objeto que tem as partículas, se nós só desejarmos as partículas sendo emitidas, a gente pode anular a visualização desse objeto durante o processo de renderização. E uma das formas possíveis é na guia render, como nós já vimos, onde nós temos lá, vamos voltar aqui à questão das partículas, a opção que vocês estão vendo aqui chamada Emitter, que significa emissor. Quando essa caixa aqui está marcada, ela está dizendo
que enquanto nós estivermos emitindo as partículas, o objeto emissor irá aparecer na área principal. É por isso que o cubo aparece. Para nós eliminarmos a visão do cubo durante o processo da renderização, nós podemos simplesmente desselecionar essa opção Emerer e clicarmos o Render novamente. Vejam que eu vejo as partículas serem emitidas de forma colorida, porém eu não tenho o objeto emissor aparecendo. E a questão é a seguinte: como é que eu faço para que essas partículas elas variem de cores durante um procedimento de emissão? Então vamos lá, a gente vai se utilizar onde nós temos os quadro frames, onde nós podemos selecionar cada quadro e fazer com que cada quadro obtenha uma condição de cor diferente para fazer essa variação. Então vamos lá. Eu vou selecionar o frame de número 1 aqui e colocar nossa barra de animação no frame número 1. Então estamos aqui no frame de número 1. Se nós quisermos que no frame número 1 essa cor que nós temos aqui ela seja uma cor vermelha, nós vamos vir aqui na guia de materiais, não é em partículas, e vamos selecionar essa caixa, encostando o cursor aqui onde tem o diffuse na caixa de cor vermelha, clicar o botão direito e acionarmos uma chave de animação chamada Insert Keyframe. Nós estamos dizendo que aqui no frame 1 nós vamos ter essa cor vermelha como uma cor inicial. Se nós quisermos que essa cor venha até o frame de número 40, nós clicamos no frame de número 40 e novamente encostamos o cursor sobre a caixa, clicamos no botão direito e Insert Keyframes. Queremos agora então que essa cor ela saia do vermelho e vá para uma cor amarela. Então eu vou clicar aqui no frame de número 80. Vocês podem variar aí a velocidade de acordo com a sua necessidade. Então aqui na caixa de cores eu vou clicar com o botão direito e vou na tarja de cores selecionar a cor amarela, por exemplo. A partir do frame de 80 ele vai variar do vermelho para o amarelo. Então eu venho aqui com o botão direito, Insert Keyframes. Eu quero que essa cor amarela ela se mantenha até o frame de 120. Pronto. Venho aqui novamente, encosto o cursor, botão direito, Insert Keyframes. Digamos que eu queira agora que essa cor varie para um lilás. Vou aqui no frame de 160, vou clicar na caixa de cores com o botão esquerdo e vou usar a cor lilás. Aqui mesmo eu vou encostar o cursor na caixa da cor, pressionar o botão direito, Insert Keyframes. 200. Vamos mudar para uma cor azul. Eu agora não vou manter ele por muito tempo, eu já vou fazer a variação direta. Botão direito, Insert Keyframes. 240. Eu quero que ele varie, clicando aqui, para a cor verde. Insert Keyframes. E aqui no 250 eu vou fazer com que ele volte a variação branca e vou Insert Keyframes. Então eu consegui fazer a animação na timeline usando essa caixa daqui ó, de cores. Se nós voltarmos aqui à nossa falta de renderização, se eu der a animação, as partículas vão sendo emitidas, a forma do objeto caindo. Na medida que ele muda essa cor dela, essas partículas mudarão também a cor. E como eu não tenho esse objeto sendo visível, porque aqui na caixa de partículas do render eu desmarquei a opção Emerer, ela vai variar de acordo. Bem, eu não quero que essas partículas caiam, eu quero que elas sejam movimentadas como se não tivesse a gravidade. Então aqui na propriedade de partículas eu vou buscar uma guia chamada Field Weights, que são os campos de força. E nós abrimos essa janelinha aqui, clicando na setinha, e nós temos a opção Gravity, que está com o valor 1. Esse valor 1 faz com que as partículas caiam. Então eu vou botar no valor 0 e vamos dar a animação novamente. Vocês vão ver como é que fica a animação com a gravidade em 0. As partículas elas não descem e ficam se espalhando pelo ar, por falta de gravidade. Mas elas vão aqui na medida do tempo, sumindo, porque aqui na barra de propriedades de partículas, a lifetime está com o valor 50, ou seja, elas vão ser emitidas durante 50 frames na medida que cada uma surge. Então eu vou aumentar esse valor aqui para 250 e agora vocês vão ver que elas demoram mais tempo aí na nossa área de trabalho. E na medida que muda-se, nós vamos ter o procedimento da variação de cores das partículas. Vamos ver agora então a renderização, como é que fica, para vocês entenderem o halo. E vamos clicar aqui no ícone de câmera, que é o ícone de cena, que é a renderização. E vamos escolher aqui um nome para o nosso arquivo. Eu vou dar aqui Alt Pare, o nome
teste, cores, partículas. Vou escolher a saída aqui de um vídeo, por exemplo. Eu vou selecionar a opção AVI JPEG. Vocês podem utilizar qualquer uma dessas saídas de vídeo que existe aqui. E vou dar a animação. Na medida que eu clicar o Animation aqui em cima, eu já começo a fazer o quadro a quadro da animação acontecendo. Veja que ela começa com a tonalidade vermelha. De repente, do frame 4080, ela já começa a variar essa tonalidade de cor dela. Já passa a ser uma cor amarela. E depois eu peço para que ela comece a variar essa cor para uma cor lilás. Depois do lilás, ela já começa a alterar a cor para uma cor azul, se eu não me engano. Acho que foi azul que eu coloquei. Isso. E do frame 200 ao frame 240, ela começa a tomar uma coloração já para o verde. E depois nós vamos ter uma coloração para o branco. E aí começa tudo do traço zero. Então aqui eu já criei a animação. Se eu quiser fazer a apresentação do vídeo, eu venho aqui em cima, em Render, na opção Play Render Animation, eu executo o vídeo que eu criei aí com o efeito. E vocês vão ver, ó, que no vídeo ele já traz aqui o efeito dessa forma, tá vendo? Essa variação de cores de partículas. Então é isso aí. Não há dificuldade nenhuma de vocês promoverem essa alteração de partículas. Então vocês podem usar a opção de cores para variar e lembrando a vocês que vocês têm que desabilitar, caso não queira que o objeto emissor apareça aqui na guia de partículas, essa opção Emitter, que elimina o objeto gerador das partículas. Espero que vocês tenham compreendido como é que faz esse procedimento, que tenham um bom proveito aí para criar algumas coisas bem legais. Até o próximo tutorial, agradeço a atenção de cada um e forte abraço.